Mas na sua prática, é somente homeopatia ou se o animal precisar de um antibiótico, aplicado um antibiótico, como que é a prática no dia a dia? Eu acho que é porque assim, nós aprendemos no nosso curso de graduação algumas coisas que a gente estuda, a gente fala medicina. Uhum. Mas existe o que se conhece atualmente, que às vezes eu não estou tão atualizado, mas isso, semana passada eu estava lendo um artigo, é assim, a medicina é um ramo da biologia, apesar de que muitos de nós médicos às vezes esquecemos disso, né? Uhum. Você tem uma alteração celular e a partir daí... Então, a questão é a célula, é a biologia, né? E depois surgiram as terapêuticas, né? Diversas. Lamentavelmente, a gente não aprende isso. A gente chama medicina homeopática, medicina chinesa, medicina isso, medicina aquilo, segrega, mas a gente estuda tudo isso para desenvolver um tratamento. Talvez isso acaba fazendo que nós não venhamos a entender esses contextos, né, dentro do que a gente pratica em geral, né, o médico pratica. Mas, respondendo mesmo a pergunta, que às vezes até desculpa aí, eu sou... Imagina, fica muito rica a resposta. Fica melhor ainda, porque a resposta fica bem rica mesmo. A principal questão é que, assim, a gente sabe que o antibiótico salva a vida porque reduz a população de bactérias. Sim. E, a partir daí, um corpo estável, com o sistema imune adequado, vai controlar o resto. Então, e a gente sabe muito bem, se o indivíduo não tem uma resposta adequada, ou a resposta imune inadequada, a bactéria se dissemina, ou então, se ele tiver uma resposta muito intensa, como ocorria no Covid, ele morre da resposta, da resposta inflamatória. Então, como conseguir esses dois equilíbrios? Porém, assim, a gente não prescreve o antibiótico porque os outros colegas já prescrevem. Mas eu não vejo mal nenhum em usar um antibiótico. Então se o colega não prescrever, pode prescrever. Não é aquela homeopatia que... Tem um nome até, quando é homeopatia só homeopatia. Muito radical. Mas tem um nome, eu não vou lembrar agora. É a homeopatia unicista. Unicista, isso. Lembrei. Quer dizer, lembrei não, você lembrou para mim. Só trabalha com aquele componente. Eu, como homeopata, posso fazer crítica a isso, porque isso aí veio de um pensamento, porque assim... a gente tem uma falha na nossa educação, no meu entender, é que nós deveríamos aprender de assim, você é um indivíduo cheio de emoções. Então, você tem raiva, tem isso, você é assim, assim que é a nossa espécie. Primatas também um pouco, né, segundo os biólogos. É assim, nós somos isso e a gente não aprende isso. Então, isso é uma grande dificuldade nas relações da vida, né? Inclusive de toda essa confusão que é viver com outro humano, que seria bacana, mas é uma grande dificuldade. É lógico que o humano... É um caos. É um caos. O humano contesta um outro humano, só assim a gente vai crescer, né? A gente sabe que um cão é muito mais fácil, porque eu posso pegar ele a hora que eu quero, abraçar, ele não vai reclamar da gente. Então, viver com um cão é mais fácil, só que a pessoa não cresce com aquilo, porque a gente vê que quando eu estou com o meu cão, eu viro criança, eu faço bibibi, eu viro criança, diminui a minha pressão arterial, mas assim, que é importante também, porque nós somos crianças também. Nós somos tudo isso aí. O próprio, um livro do professor Sidney, um colega meu aí, que eu conheci há muito tempo, relata características sobre isso, né? Mas eu entendo que existe os medicamentos para serem utilizados. Claro. Às vezes tem um paciente que não responde adequadamente, só que como o nosso conjunto de ideias que a gente não foi educado para entender assim, olha, eu não tenho que ficar com raiva porque não aconteceu do jeito que eu gostaria, e ninguém ensinou isso a nós. Aí quando o animal não funciona bem, o outro lado, aí voltando assim, o unicista considera que, olha, você tinha que usar um único remédio para resolver isso.
Baseado-se nesse fato, se temos uma população de quase 7 bilhões de humanos, eu teria que ter 7 bilhões de remédios, porque é um remédio único. Então, assim, é um contexto estranho sobre isso aí. Mas, assim, onde tem humanos, vai existir principalmente dentro da medicina.